Olá, vamos resolver o exercício 691 da plataforma The Huxley. O exercício é dois números em ordem crescente, é um dos primeiros exercícios que normalmente se resolve quando estamos estudando estruturas de decisão. Então vamos ler aqui a descrição do problema, que pede para fazer um programa, que vai receber dois números inteiros e imprimi-los em ordem crescente. Então o formato da entrada vai ser dois números inteiros separados por espaço em branco, e o formato da saída deve ser os dois números inteiros separados também por um espaço em branco, só que em ordem crescente. Então nesse caso nós temos o exemplo de entrada o 3 espaço 2 e a saída seria o 2 espaço 3, certo? Em ordem crescente. Então o problema 691 vamos resolvê-lo aqui no nosso ambiente de desenvolvimento Gini. Vou salvar esse arquivo como th691 e podemos começar. Então a gente sabe que quais são os nossos dados de entrada, o que é que o programa precisa para poder trabalhar. Ele precisa fazer a leitura de dois números e, consequentemente, nesse caso, como são dois números inteiros, nós iremos declarar duas variáveis do tipo inteiro. Então, lembrando lá da forma de declarar uma variável, primeiro a gente informa o tipo e depois o identificador da variável, o nome da variável, certo? Então, como são do tipo inteiro, a palavra-chave é int, seguida do identificador, que eu vou chamar aqui de simplesmente num1. Como vou utilizar duas variáveis, então podemos utilizar uma vírgula e declarar outra variável que eu irei chamar de num2. Então, a princípio, nosso programa só vai precisar de duas variáveis, certo? Para resolver. Bom, declaramos as variáveis, agora precisamos realizar o primeiro passo, que é realizar a leitura desses números. Então, lembrando que existe uma função chamada scanf que pode realizar essa tarefa para a gente. Então, scanf. E na estrutura do scanf é necessário definir duas coisas. Primeiro, uma string, que vai... Lembrando que uma string sempre é definida, entre aspas duplas, é chamada de string de controle, em que a gente vai definir o formato do que vai ser lido pela função scanf. Então, pela descrição do problema, vão ser lidos dois números inteiros separados por espaço em branco. Então, podemos utilizar aqui o código referente a um inteiro e separado por um espaço em branco e o código novamente. E lembrando da nossa segunda aula que o código referente a um inteiro pode ser o %d. Então, %d, espaço, %d. E nesse caso eu estou especificando que esse scanf vai realizar a leitura de dois números inteiros separados por um espaço em branco. Em seguida, separado pela vírgula, é necessário informar onde esses números serão armazenados. Então, lembrando que é necessário especificar aqui as variáveis onde esses valores vão ser armazenados e também é necessário especificar aqui o i comercial para cada variável para informar que esses números serão armazenados nos endereços de memória dessas variáveis. Lembrando que cada variável ela representa um espaço na memória do computador em que é possível armazenar valores. Nesse caso, como são variáveis do tipo inteiro, são espaços de memória. Normalmente existe um espaço definido, pode ser 4 bytes, por exemplo, em que nesse espaço de memória é possível armazenar números inteiros dentro de um intervalo, conforme vimos na aula 2. Então essa função, essa instrução na linha 8 está me dizendo que eu estou dizendo que o computador vai efetuar a leitura de dois números inteiros separados por espaço em branco. Então, em seguida, nós precisamos, para resolver o problema,
verificar a ordem, né, desses números, saber qual deles é o maior, de forma que seja possível realizar a impressão desses números em ordem crescente. Então, existe uma estrutura de condição, conforme vimos na terceira aula, que é o if, certo? E nesse caso iremos utilizar a estrutura de condição completa, o if else. Então, pode ser feito dessa forma. Então, eu quero verificar qual deles é maior para poder imprimir os conteúdos das variáveis em ordem crescente. Então, a condição que eu vou verificar é justamente se o número 1, se o valor que foi armazenado na variável número 1 é maior do que o valor que foi armazenado na variável número 2. Se essa verificação for verdade, quer dizer que o número 2 é menor e, consequentemente, nós devemos imprimir primeiro o número 2 e depois o número 1, certo? Então, podemos fazer essa impressão utilizando a função printf. Lembrando que é necessário toda a mensagem que vai ser exibida na tela tem que ser especificada entre as aspas duplas e, nesse caso, só é necessário imprimir o conteúdo das variáveis separado por um espaço. Então, novamente, %d separado por um espaço em branco, %d. Então, neste printf vão ser exibidos dois números separados por espaço em branco e é necessário informar as variáveis onde esses valores foram armazenados. Então, se o conteúdo que está em número 1 for maior do que o conteúdo que está em número 2, então devemos imprimir primeiro o número 2 e depois o número 1. Se não, se isso aqui não for verdade, quer dizer que ou eles são iguais ou que o número 1 é menor do que o número 2. Para qualquer uma das opções, basta a gente inverter a ordem de impressão. Então, primeiro a gente vai exibir o valor da variável número 1 e depois exibir o valor da variável número 2. E podemos utilizar um /n aqui nesse printf para fazer a quebra de linha. Às vezes a plataforma pede para colocar uma quebra de linha no final, certo? Então eu vou tentar compilar esse programa, compila com sucesso e vou executá-lo. Então, neste primeiro momento, está sendo esperado que sejam digitados dois números. Então, eu vou digitar primeiramente os números em ordem decrescente, certo? Vou digitar um 10 e depois um 5. E o nosso programa está exibindo esses valores em ordem crescente. 5, depois o 10. E agora eu vou fazer um teste novamente, informando também os números com ordem crescente. Então, o programa mantém a ordem que foi informada, certo? E no terceiro teste podemos informar números iguais e o programa vai repetir, porque nesse caso considera-se que a ordem é essa, certo? Então, esse exemplo serve para a gente começar, né, a resolver questões utilizando estruturas de condição. Para o exemplo em questão, basta utilizar uma estrutura de condição completa if-else, né? Então, dois números lidos, verificação se o primeiro é maior do que o segundo, se sim, imprime primeiro o conteúdo da segunda variável, depois o conteúdo da primeira, se não, quer dizer que ou esses valores são iguais ou que o conteúdo de número 1 é menor do que o conteúdo do número 2. E com isso, resolvemos a questão, certo? Então, podemos pegar esse código. E a resposta, já havia feito uma tentativa, vou apagar, enviar novamente. E essa solução passa nos casos de teste da plataforma, né? Ele vai
A plataforma vai pegar essa solução e vai testar com pares distintos de valores numéricos, de inteiros, para ver. Então foi verificado que o problema é resolvido com sucesso com essa solução, certo, pessoal? Então, mais um exemplo para ilustrar as estruturas de condição. Espero que tenha ficado claro. Bons estudos, pratiquem bastante e até os próximos exercícios ou até a próxima aula, certo? Um abraço.